O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, podcast do site O Gol, que fala sobre tudo o que acontece no futebol internacional. Nessa edição do Gol pelo Mundo, a gente tem um convidado especial, o Leonardo Hartung, que vai falar para a gente sobre o retorno da Superliga Chinesa, que volta no próximo sábado. Então vamos logo para o nosso primeiro quadro do programa, que é O que rola por aí? E no que rola por aí, a gente vai falar de Superliga Chinesa com o Léo Hartung, tem o Caio Fiuza, o Paulo Mangerotti, o Rodrigo Debrum, os participantes costumeiros, e a gente traz aqui o Léo Hartung para falar sobre esse campeonato chinês, Léo, que volta no próximo dia 25. O campeonato chinês que ficou paralisado aí não iniciou, né, por conta da pandemia do coronavírus, e promete voltar como o mais seguro do mundo, né? Serão 16 times que jogarão em 2 grupos, em 2 sedes, Dalian e Suzhou, e esses 16 times foram separados aí em 2 grupos, com um critério de segurança muito forte. Léo, tudo bem contigo? Quero te chamar aqui inicialmente para falar sobre essa volta do campeonato chinês. Você que é um especialista aí em futebol chinês, certamente está muito ansioso por esse retorno do futebol na China, né, Léo? Fala, Carlos, amigos ouvintes do podcast O Gol pelo Mundo. Olha, a ansiedade estava numa expectativa assim, muito grande, né? Porque a Superliga da China era para começar dia 22 de fevereiro. Então, a competição vai começar com 5 meses de atraso por conta de toda a pandemia, toda a extensão da pandemia do coronavírus. E como você bem falou, né? Um dos campeonatos mais seguros do mundo, com certeza. Com todo um esquema de já separar 8 equipes em 16 equipes, 8 em 2 cidades diferentes, e os jogadores ficam dentro de um hotel que muito, muito bem equipado, cada equipe está sendo responsável por levar os seus equipamentos. A gente até tem visto na imprensa chinesa dos principais times levando, inclusive, utensílios assim para os jogadores passarem tempo. Tem time que vai levar a mesa de ping-pong, vai ter time levando aquelas mesas assim de basquete que a gente vê em fliperama, para os jogadores passarem o tempo, porque realmente vão ficar longe de suas respectivas famílias, distantes de casa, até, no mínimo, o final do mês de setembro. E todo um esquema... É interessante isso, né, Léo? Dessa segurança para eles. Eles vão ficar no mesmo hotel, todo mundo junto, só sai do treino do hotel para o treino ou para o jogo, né? E todo mundo ali enfurnado no mesmo lugar. E os clubes tendo que ver alguma forma dos jogadores se entreterem também, né? Exatamente. Claro que também tem jogador que ele vai levando o utensílio que mais o diverte, né? O utensílio que mais o diverte é muito bom, inclusive. A gente foi vendo, a gente estava vendo assim nas imagens que a imprensa chinesa estava divulgando, né, dos jogadores indo pegar ou ônibus ou avião para se deslocarem às respectivas cidades-sedes, e a gente teve jogador chinês levando um violão, né? Algum brasileiro deve ter levado um cavaquinho, sempre tem algum brasileiro para levar o seu tradicional cavaquinho. Tinha um jogador do Shanghai Shenhua, o lateral Bai Jiajun, estava levando, Carlos, acredite se quiser, ele estava levando um pacotão de Lego para montar lá no hotel. Tinha um zagueiro do Beijing Guan, e o Yang, ele estava comentando que ele estava numa alta expectativa para a esposa dele enviar livros para ele ler durante esses 2 meses. Falou que ele vai usar aqueles aplicativos como o Duolingo, etc., para aprender inglês, para melhorar o inglês dele. Então, cada um vai resolvendo desse período, né, que já são 2 meses, né, distante da família, de cada um de uma forma. Ou vão se divertindo, ou vão, né, aprendendo alguma coisa, mudando. O passatempo de cada um é bastante particular. O Caio Fiuza, com certeza, se você estivesse concentrado para jogar o campeonato chinês, você levaria o seu violão, né? Eu sei o que o Rian Gomes levaria, uma coisa bem diferente, mas não vou comentar aqui no programa. Tudo bem contigo, Caio? Olá, Carlos, tudo bem? Eu acho que o Rian tem hábitos mais ligados à cultura japonesa, né? Então, não é muito na China. Mas sobre o campeonato chinês, que eu queria perguntar ao Léo, é uma notícia... e também já dando
um alô aí para os companheiros da mesa e também para o ouvinte Jogou pelo Mundo. O que eu queria perguntar para o Léo é o que implica nessa mudança do Ricardo Goulart de equipe, né? Ricardo Goulart que teve 4 temporadas aí no Guangzhou Evergrande, fazendo mais de 100 gols pela equipe, e agora tem um novo desafio no Hebei Fortune. E aí, queria saber se ele está chegando numa equipe que pode disputar o título do campeonato, qual nível que está essa nova equipe do Ricardo Goulart. Olha, Caio, o Rubei, ele, para quem não acompanha muito o futebol chinês, era uma equipe que despontava a partir de 2016, quando ele estreou na Superliga da China. Era uma equipe que despontava como um dos novos times ricos do país, contratando Ezequiel Lavezzi, Gervinho. Logo na temporada seguinte veio o Hernanes, Manuel Pellegrini de técnico. E hoje, depois teve o Javier Mascherano, mas agora é uma equipe totalmente diferente, vem bem na contramão desses grandes gastos que a equipe teve inicialmente. Hoje o Rubei é uma equipe que gasta muito pouco, tanto com jogadores estrangeiros quanto com jogadores chineses. É uma equipe que tem colocado muito mais dos seus recursos no desenvolvimento da própria academia de futebol e tem um projeto de time que é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco até difícil de a gente compreender, porque assim, o Ricardo Goulart vai chegar numa equipe que basicamente todos os estrangeiros estão quase que lutando pelas mesmas posições. Tirando o Paulinho, que acabou de chegar do Portimonense, e o marroquino Ayoub El Kaabi, que ainda não esses dois não retornaram para a China, hoje o Rubei tem do meio para frente o Ricardo Goulart, o Mohamed Bouya Touria, que acabou um jogador de Serra Leoa, que acabou de chegar do Sint-Truiden da Bélgica, o Marcão, atacante brasileiro, que fez sucesso na Coreia do Sul, e Dong Chuechan, que é um atacante chinês. Então, são praticamente 4 jogadores brigando, e 4 jogadores com níveis para serem titulares da equipe, disputando pelo mesmo setor, pela mesma faixa de campo. O Rubei caiu do que já foi, estreou na Superliga da China brigando pela parte de cima da tabela. Hoje já é uma equipe bem intermediária, perdeu jogadores importantes nos últimos anos, jogadores chineses inclusive, e claro, existe uma grande curiosidade também para saber como é que o Ricardo Goulart vai voltar, lembrando que desde que ele retornou do Palmeiras, ele não fez um jogo oficial ainda na China, então, por conta dos problemas físicos. Então existe uma curiosidade muito grande, inclusive dos chineses, para saber qual é a condição que o Ricardo Goulart chega no Rubei. Se ele vai ter destaque, se ele vai sentir ainda a falta de ritmo de jogo, se o joelho dele vai acabar acusando algum golpe. Então existe também essa incerteza sobre a questão física do Ricardo Goulart. Existem pessoas na China que interpretaram esse empréstimo dele como uma forma do Guangzhou uma forma do Guangzhou expressar sua incerteza, né, sobre o Ricardo Goulart, achando que é mais fácil dar tempo de jogo para ele num outro time, né, deixa ele mostrar o seu potencial no Rubei, e como ele ainda está vinculado a gente, e tem até uma outra janela na China no mês de setembro, caso ele mostre que está em alto nível, tudo mais, ele pode até ser chamado de volta mais cedo, ou no final do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo dele com o Rubei. Colocando o Paulo Mangerotti na roda, o Paulo, o Goulart, que teve no Brasil recentemente, né? Ele jogou pelo Palmeiras algumas partidas, também não convenceu no futebol chinês. Ele está sem jogar na China, ele que ficou muito tempo no Guangzhou, ele está sem jogar na China desde setembro de 2017, né? Então aí o Guangzhou reemprestando o nosso Ricardo Goulart, que você acha que ele pode vingar nessa nova empreitada dele na China? Já no Brasil ele mostrava que não estava bem 100% fisicamente, né, Paulo? Exatamente, Carlos, o Léo, Caio, Rodrigo, ouvintes de O Gol pelo Mundo. É incógnita muito bem, como você próprio falou, Carlos, e o Léo pontuou também, a questão física, né? Mas o futebol, as temporadas que o Goulart teve em alto nível na China dizem por si só, né? Ele era quase uma espécie de rei, né, do futebol chinês, jogando sempre em alto nível, marcando muitos gols, e pelo perfil que o próprio Léo traçou aí desse novo
desse novo EBay, pode ser que o Goulart possa capitanear, né, se ele tiver em condições físicas para isso, esse projeto do clube. Agora, aproveitando esse tema do Goulart, né, que eu acho que é um bom gancho para isso, eu queria saber um pouco do Léo, né, o nosso ouvinte deve estar curioso em relação a isso também, como está a situação do mercado de transferências, porque há mais ou menos um mês, né, quando essa questão do coronavírus ainda era uma grande incógnita e o campeonato chinês ainda estava planejando um retorno, falou-se muito da possibilidade dos jogadores, né, brasileiros que atuam no futebol chinês, deles permanecerem no Brasil, fato que acabou não se concretizando. Para os torcedores aí de clubes brasileiros e para os próprios clubes brasileiros, ainda existe alguma esperança desses jogadores irem para o Brasil, ficarem no Brasil? Porque a gente se lembra, só para lembrar, foi especulado Hulk no Palmeiras, Talisca no Atlético Mineiro, no São Paulo. Foram vários jogadores que tiveram o nome em pauta no futebol brasileiro e acabou que nenhum deles acabou por concretizar a permanência ou o retorno ao Brasil. Dá para ter esperança de algum desses jogadores ficarem no futebol brasileiro ou de fato eles vão seguir na China por agora, Léo? Acho que por agora eles continuam na China, ainda mais que a grande maioria, com exceção do Paulinho, que ainda não voltou para o Hubei, o Cléo também não conseguiu retornar para o Qingdao Huanhai, com exceção desses, a tendência é que todos os demais prossigam no futebol chinês. Claro que existem alguns jogadores que estão em reta final de contrato, né? O contrato vai terminar agora em dezembro, como é o caso do Hulk, que já anunciou que não vai renovar o contrato com o Shanghai SIP. O Alex Teixeira também está em final de contrato com o Jiangsu Suning. Então esses dois jogadores, a partir de janeiro, no caso, não devem nem seguir na China. Aí pode ser que, não sei qual é o interesse de carreira de cada um, aí pode ser que eles até topem retornar ao futebol brasileiro ou prefiram dar sequência à sua carreira em outras localidades. Mas os demais, a tendência é realmente continuarem na China, agora principalmente. O que é bom a gente também ficar de olho é que no mês de setembro vai ter uma nova janela de transferências na China. E com possibilidade dos clubes poderem fazer alguma troca de estrangeiro. Aí vai ser bom a gente observar. A China tem como... Não só a China, mas o continente asiático tem uma tendência de geralmente trocar o jogador estrangeiro que estiver abaixo da expectativa ou que não estiver rendendo aquilo que se esperava. Se era um jogador que foi contratado a baixo custo, então esse aí pode ter quase certeza que geralmente eles têm esse modus operandi de acabar ou emprestando, ou às vezes até rescindindo o contrato do jogador mais cedo. Então, eu acho que o mês de setembro também vai ser bem interessante de observar. Pode ter alguma situação, algum jogador que não estiver rendendo e o clube chinês achar melhor fazer essa troca de jogador, de um estrangeiro por outro e acabar liberando esse atleta brasileiro. Mas aí é uma questão que a gente ainda vai ter que ver o início da Superliga, ver como é que vão ser os desempenhos, como é que cada jogador vai ter seu desempenho, para a gente poder ter uma noção do que vai vir na janela de setembro. E para colocar o Rodrigo na roda aqui, o Rodrigo tem um ponderamento sobre a questão dos estrangeiros, né, Rodrigo? Os estrangeiros que costumam brilhar muito na Superliga Chinesa. Tudo bem contigo, Rodrigo? Tudo bem, Carlos. Um abraço para você, para o Léo, para o Caio, para o Paulo. E para quem nos ouve, obviamente, eu queria colocar essa questão pro Léo, que o campeonato chinês vai ter essa nova regra esse ano. O limite de estrangeiros continua 5 por equipe, mais 4 ao mesmo tempo, né, em campo, ou enfim, relacionado. E assim, eu queria perguntar para ele, porque num primeiro momento isso havia sido informado que seria uma coisa que os clubes negociariam. E agora parece que é uma regra. Por exemplo, se um clube não tem nenhum estrangeiro, ele negocia com o adversário, do adversário usar 2 estrangeiros, se tiver 1, 3 e assim vai, que é uma forma de manter a paridade ali entre os times na disputa, né? Eu queria saber mais do Léo como é que vai funcionar essa regra, que agora parece que virou uma regra. Então, isso aí vem realmente para trazer uma questão de equilíbrio, né? Para quem não sabe, as fronteiras da China foram fechadas no dia 28 de março e nem todos os jogadores estrangeiros conseguiram retornar para a China ainda. Então, a gente tem o caso, como eu já mencionei, do Paulinho, o Ayub El Khabi, os 2 jogadores do Hubei não retornaram.
O Cléo e o camaronês Joseph Minala do Tindal Honhai também não conseguiram voltar. O Tianjin Teda tem uma situação muito complicada com o Sandro Wagner, que esse não deseja retornar para a China. E aí essas equipes, principalmente no caso do Tindal, do Hubei, e tem também o Chongqing, que é a equipe do Allan Kardec, do Marcelo Cirino, que os jogadores chegaram um pouco tarde na China, chegaram no último dia 14. O que acontece? Qualquer estrangeiro que chegue na China, que desembarque no país, ele vai ter que passar 14 dias de isolamento antes de retomar os trabalhos. Isso aí para qualquer estrangeiro, independente da sua função. Para o jogador de futebol, tem ainda uma questão pior, que é você passa 14 dias sem treinar, sem estar em contato com seus companheiros e sem contato com bola. Então você vai perder também, vai ter uma questão física aí. Então, o estrangeiro que chega, o jogador estrangeiro que volta para a China, ele não só passa os 14 dias em isolamento, mas aí pode botar uns 5, 6 dias tendo que fazer alguns trabalhos mais leves para não ocasionar uma lesão logo no seu retorno. E o que acontece? A Superliga da China, sabendo disso, estipulou essa regra em que se, por exemplo, uma equipe que enfrentar o Chongqing ainda vai jogar a primeira rodada sem estrangeiros, então a equipe que enfrentar o Chongqing só vai poder utilizar 2 dos seus estrangeiros, para que não haja um desequilíbrio do Chongqing jogar zerados com a equipe inteira chinesa e o seu adversário, por exemplo, colocar todos os 4 estrangeiros, o que seria até de uma covardia. Uhum. A Associação Chinesa de Futebol tem uma regra já bem nesse sentido na Copa da China. Para quem não sabe, as regras de estrangeiros elas se aplicam para a primeira e segunda divisões na China, e a terceira ela é toda formada por jogadores chineses. Quando uma equipe da Superliga ou da segunda divisão enfrenta uma equipe da terceira ou do futebol amador da China na Copa, essas equipes da primeira e segunda divisões não podem usar os estrangeiros para criar um equilíbrio e permitir que possam se enfrentar de igual para igual, né? Obviamente que uma equipe da Superliga com jogadores de seleção chinesa vai ser mais forte, normal, mas pelo menos não vai ter um desequilíbrio de você enfrentar, imagina, uma equipe da terceira divisão enfrentando um Xangai SIP com Hulk e Oscar do outro lado, não seria nem justo e não seria nem legal para a competição também. Então eles mantiveram essa ideia que vai sendo mantida. Agora, isso aí não se aplica, por exemplo, para lesões, né, para suspensão, nem nada. Essa regra é justamente para jogadores que estão em alguma situação que envolva o seu retorno para a China e o posterior isolamento. Aí essa regra se aplica. Mas se uma equipe perdeu, meu jogador estava aqui já na China e ele se lesionou, aí já esquece. Você que vai ter um problema. Exatamente. Aí você que lute com o seu problema. Você que lute com o seu problema. Literalmente. Agora, essa regra vai se aplicar simplesmente para as questões de isolamento e para o retorno dos jogadores para a China. Agora, Léo, falando de regra e de campeonato, eu queria puxar aqui o assunto sobre a nova fórmula de disputa, né? Porque o campeonato chinês, tradicionalmente, nas últimas temporadas, foi disputado em pontos corridos, né? O último campeão, Guangzhou Evergrande. Porém, agora em 2020, como o campeonato vai ser disputado em 2 cidades fixas, né? Ele vai ser disputado com uma outra fórmula, né? Serão 8 times em uma cidade e 8 times em outra cidade. Então, o campeonato foi dividido aí em 2 grupos. No grupo A tem o Shandong Luneng, o Xangai Shenhua, o Guangzhou RF, o Guangzhou Evergrande, o Shenzhen, o Henan, o Jiangsu e o Dalian. Esse é o grupo A. No grupo B tem o Tianjin Teda. Agora, Léo, me ajude com esse nome aqui, que a gente ficou, antes do programa, a gente ficou 5 minutos só para eu conseguir aprender o nome dos times e eu não consegui mesmo assim. É o Chongqing, quase. O Chongqing Dandai, o Beijing Guan, o Xangai CPG, o Wuhan. Agora esse aqui também é o Qingdao. Qingdao, perfeito. Perfeito.
e o Ebay China Forte e o Everbright, que esse aí eu nem vou ousar falar o primeiro nome dele. Então, portanto, Leonardo, foram divididos os times em dois grupos, grupo A e grupo B, e a fórmula de disputa vai ser como? Primeiro eles vão jogar contra as equipes do mesmo grupo, né? Exatamente. E turno e retorno. Turno e retorno, e aí como é que faz? Na fase seguinte avançam os 4 primeiros de cada grupo e eles se enfrentam. Sabe qual é o mais legal disso tudo, Carlos? E amigos do podcast O Gol Pelo Mundo? Qual que é? Não existe uma definição para o que vai acontecer na segunda fase. Ah, não, que loucura. Ou seja, uma grande Taça Guanabara, Taça Rio. A Ferg assumiu o comando do campeonato chinês. Então, assim, a gente tem a primeira fase e a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Não se sabe nem se, por exemplo, a cidade, se vai ter uma nova cidade sede, porque tem questões climáticas também no meio. Dalian e Suzhou também foram escolhidos como cidade sede também por uma questão, por questões climáticas, né? Verão na China, está bem quente, e são duas cidades, por exemplo, que não são suscetíveis a tufões, a grandes tempestades e tudo mais. Também. Exatamente. Em dezembro você vai ter uma outra condição, você já começa a esfriar, então você não pode jogar muito ao norte da China, porque senão você vai estar muito suscetível, ainda mais ao norte você pode ter neve, né? Por exemplo, às vezes pode nevar em Pequim, mais ao norte, se chegar em Changchun, por exemplo, é abaixo de zero, então a tendência é jogar mais ao sul, seria aí, no caso, uma cidade sede apenas. E não existe uma definição se vão ser... falava-se que poderiam se passar os 4 primeiros de cada grupo e formariam um novo grupo, e os 4 últimos formariam um novo grupo pela luta do rebaixamento. Só que o que aconteceu? Nesse ponto aí, a Associação Chinesa de Futebol não teve culpa. A Confederação Asiática de Futebol, a IFC, nesse meio termo, divulgou seu calendário para a Champions, que vai ser também disputada em cidade sede, né? O lado do Oriente Médio e Uzbequistão vai ser realizado só no Catar, enquanto que o lado do Extremo Oriente, de China, Japão, Coreia do Sul, ainda não foi definido. Só que o lado do Extremo Oriente foi justamente encaixado onde seria tanto a reta final da Superliga da China, seria a reta final da K-League da Coreia do Sul, da J-League do Japão. Meio que passou por cima de todas as federações e acabou colocando o seu próprio calendário. Então, se a Superliga da China tiver de fato uma segunda fase, vai ser um negócio muito curioso, porque vai ter a primeira fase terminando agora no final de setembro, aí você tem possivelmente um gap para a disputa da Champions, sendo que só tem 4 times chineses na Champions, Beijing Guang, Guangzhou Evergrande, Shanghai SIP e Shanghai Shenhua. E aí você voltaria para dezembro, e em dezembro você disputar a segunda fase, que você ainda nem sabe qual é o formato. Seria uma coisa assim realmente de louco. E é legal. Eu lembro que quando surgiu a notícia, saiu um comunicado aí tentando explicar como é que seria essa segunda fase. Eu lembro que eu briguei com o Paulo e o Rodrigo para ver quem escrevia essa desgraça, porque ninguém entendeu absolutamente nada do formato da segunda fase aí desse campeonato chinês. E, portanto, a resposta é que ninguém sabe mesmo realmente o que deve ser feito, né, daí para frente. Agora, Léo, o Caio queria trazer aqui como tema agora o campo e bola, né? Na última temporada foi o Evergrande que foi o campeão. Caio, você tem uma pergunta para o Léo? Sim, Carlos. Na verdade, não só na última temporada, né? Desde 2011 até 2019, né? O Guangzhou Evergrande conquistou 8 títulos. Só em 2018 que a gente teve um campeão diferente, né? Nos últimos anos, que foi o Shanghai SIPG. E eu queria que o Léo falasse sobre os candidatos a título, a disputas entre as primeiras colocações, também quem ele aponta que é as equipes mais fracas que vão brigar contra o rebaixamento, desse um panorama assim, geral da expectativa de cada clube para essa competição. O Léo que está preparando para a gente um guia, né, super especial aí sobre a Superliga Chinesa, né, que vai sair nos próximos dias em ogol.com.br. Dissecando absolutamente tudo sobre o futebol chinês, então prepare-se porque você vai ler, né, Léo? Com certeza. Acho que a gente tem visto nesses últimos 2 anos, a Superliga da China tem presenciado meio que uma divisão. Criou-se um top 3 equipes que
sai na frente na luta pelo título e acho que é muito difícil que seja diferente essa temporada também. São o Guangzhou Evergrande, o Beijing Guan e o Xangai SIP. São as 3 equipes que têm, nos últimos anos, lutado assim, têm conseguido até se distanciar dos demais rivais. Acredito que vai ficar também nessa edição da Superliga da China 2020, apesar de um formato diferente. Isso até vai ser interessante também de observar até que ponto a mudança de formato vai mudar também na questão dos jogos. Se você tem uma fase de grupos, né? Talvez alguns times se ousem um pouco mais, outros nem tanto. Mas, enfim, a tendência é que sejam essas 3 equipes, que estão, inclusive, na disputa da Champions League da Ásia. Embora exista podemos dizer que o Guangzhou Evergrande está num sinal amarelo, por conta de resultados que não foram bons nessa fase final da pré-temporada. O Guangzhou Evergrande, inclusive, perdeu de 3-0 para o Guangzhou Fuli, com 2 gols do Zahavi. O Fábio Cannavaro tem um problema sério na lateral esquerda, tem testado bastante usar uma formação de 3 zagueiros, que, como ele usou em alguns jogos ano passado, porque aí ele não usaria de um ala, e não tem sido, podemos dizer que o encaixe não tem sido mais adequado. Tem essa questão, né, da saída do Ricardo Goulart, que gera um problema sério, porque o Guangzhou Evergrande basicamente passou toda a pré-temporada treinando com o Ricardo Goulart, e agora, uma semana para o início da Superliga da China, você empresta o Ricardo Goulart para o Hubei e fica com o Aloysio, que estava lesionado, né, desde um treinamento da seleção chinesa. Agora o Aloysio vai ter espaço. Então você jogou um tempo que você tinha de treino, você jogou fora, né? Tem a questão de ver também a readaptação do Paulinho e do Anderson Talisca. O Talisca foi o último estrangeiro a sair do isolamento. Então, digamos, óbvio, o Guangzhou segue como favorito, acho que, né, é normal a gente pensar nisso, porém a situação não é favorável. Pode ser que nas primeiras rodadas o Guangzhou deu uma patinada, até porque o início do Guangzhou Evergrande na Superliga da China ele é muito complicado. Na primeira rodada você já enfrenta o Shanghai Shenhua, na segunda tem o clássico com o Guangzhou Fuli, na terceira o Tianjin, que se reforçou muito para essa temporada, na quarta rodada o Shandong Luneng. E aí na quinta já fica um pouco mais, podemos dizer, um confronto mais tranquilo contra o Henan Jianye, que é uma equipe já mais de meio de tabela. Então, o início de temporada para o Guangzhou Evergrande pode ser bem complicado. Esses fatores fazem com que esse início sofra, neste início, né, o Guangzhou Evergrande sofra um pouco mais do que desejava. Se a gente for olhar, já que Xangai SIP e Beijing Guan estão do outro lado, o grupo B é um grupo relativamente mais fácil. Na China, inclusive, comenta-se isso, que se o grupo A é muito equilibrado, o grupo B, digamos que permite que essas 2 equipes se coloquem como amplas favoritas. Com exceção do Hanzhou, que teve uma estreia, um retorno à Superliga da China do ano passado muito bom, os demais times do grupo B são times de meio para baixo. Então, a tendência é que Beijing Guan e Xangai SIP tenham jogos relativamente mais tranquilos. O Xangai SIP tem uma situação muito favorável de ter treinado praticamente todo esse tempo com os seus 4 estrangeiros. É só o Arnautovic que chegou recentemente. Então, a escolha dos grupos foi sorteio por região? Como é que foi, Léo? Foi sorteio. Uma curiosidade, sorteio. Foi sorteio. Então, não teve... Não levou critérios assim geográficos nem nada. Mas então só o Arnautovic que chegou por último. Então, acho que até a tendência seja que o Arnautovic até comece no banco nas primeiras rodadas, né, para poder permitir que ele retome o ritmo de jogo e tudo mais, e depois volte à titularidade, que é o natural. Perguntando sobre os times mais fracos, né, o Chongqing, que a gente tem falado bastante, está numa situação muito complicada, né? Que é aquilo, como eu mencionei anteriormente, de não ter apenas que esperar os 14 dias de isolamento, mas você também tem que aguardar os jogadores conseguirem retomar, primeiro iniciar um treinamento leve para evitar uma lesão, e aí depois retomar ritmo de jogo, e você não pode sobrecarregar, porque senão ele pode ter uma lesão muscular e aí perde outro mês, né?
E a gente tem visto isso muito no retorno dos campeonatos europeus, enquanto os jogadores nas primeiras rodadas vêm se lesionando e aí ou até pegam uma lesão mais grave e ficam fora por resto da temporada, o Chongqing vai ter que começar logo de cara contra o Beijing Guoan sem estrangeiro, e na segunda rodada com os seus vão jogar no dia 2 contra o Tianjin Teda, com os seus jogadores assim tendo de 4 a 5 dias de treino, né, os seus jogadores estrangeiros. Então o Chongqing para as primeiras 2 rodadas ele está numa situação muito complicada, sem contar os problemas internos, uma equipe que tem perdido recursos financeiros, tem perdido jogadores de destaque. Então é uma equipe assim que a gente pode colocar um ponto de interrogação, acho que deve entrar nos times que lutam pelo rebaixamento. O Henan também teve uma troca de técnico muito recente, né? O Wang Baoshan, técnico chinês, ele entregou o cargo alegando motivos pessoais. Uma troca assim é sempre complicada. Tem o caso também do Tindal, que vai jogar só com 2 estrangeiros. O Cléo e o Joseph Minala ainda não retornaram. E pode ser também uma equipe que pode acabar sofrendo no grupo, apesar de estar no grupo B. Algumas equipes que podem surpreender, uma é o Shenzhen, que se reforçou muito. O Shenzhen, que ano passado foi rebaixado no campo, mas com a extinção do Tianjin Tianhai, conseguiu a sua permanência na Superliga da China 2020. Se reforçou muito, tanto com jogadores estrangeiros, chineses, né? Contratou o Gao Lin, do Guangzhou Evergrande, contratou o Wang Yongpo, do Shanghai Shenhua. É uma equipe que a gente pode observar, embora esteja no grupo A, vai fazer frente se não fizer frente ao Guangzhou Evergrande, pode fazer frente ao Jiangsu Suning, ao Dalian Pro, ao Shandong Luneng, que são as equipes mais intermediárias no grupo A. O Guangzhou Fuli também tem feito uma pré-temporada muito boa. O Zahavi, podemos dizer assim, estava enjoado na pré-temporada, como sempre. O Renatinho voltou muito bem ao Guangzhou Fuli. O Guangzhou Fuli, inclusive, está estreando técnico, né? O Giovanni Bronkhorst, ex-lateral, ex-técnico do Feyenoord, vai estrear na equipe oficialmente. E no grupo B, podemos dizer um patinho feio, o Shijiazhuan, time recém-chegado da segunda divisão. Os estrangeiros, Muriqi, Rômulo, Matheus, Grande Muriqui, jogador de Zâmbia, o Stopla Sunzu e o Oscar Maritu, que é da República Democrática do Congo. Pelos estrangeiros, a gente até dá uma torcida de nariz, né? Você não dá muito para essa equipe. Só que o Shijiazhuan tem um diferencial entre todas as equipes da Superliga da China. O Shijiazhuan foi a única equipe que, desde o fechamento das fronteiras, tem treinado com todos os estrangeiros dentro de território chinês. Então, bota aí pelo menos 3 meses completos da equipe inteira treinando junta. Pode fazer uma diferença, mesmo que seja assim num curto, médio prazo, para esse início de competição, pode ser um diferencial para o Shijiazhuan, que inclusive vai enfrentar na primeira rodada o Rubei do Ricardo Goulart. Então pode ser que essa equipe surpreenda, indo até para a fase final no grupo B. A primeira rodada que é no dia 25 já, né, no sábado, começa aí bem cedinho, da manhã, 6h15, horário de Brasília, o Guangzhou Evergrande com o Xangai e Shenhua. E aí começa o campeonato chinês, um balanço espetacular que o Léo Hartung passou aqui pra gente durante o que rola por aí. O Léo Hartung que vai estar preparando pra gente um super guia. Se você quer saber mais sobre esse retorno do futebol chinês, nos próximos dias em Yougo vai estar aí o super guia do Léo para falar desse retorno do futebol na China. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, Léo, para fechar a China, eu quero que você traga alguns destaques brasileiros que vão jogar essa Superliga Chinesa para arrematar o tema Superliga Chinesa, Léo. A Superliga tem vários jogadores brasileiros assim que a gente poderia destacar, né? Tecnicamente o Oscar, o Renato Augusto, o Paulinho, o Anderson Talisca, mas vou destacar 3 jogadores que um deles é meio que óbvio, né? Que para mim foi um dos principais jogadores estrangeiros da última temporada, começando pelo Oscar, que foi um dos jogadores que chegou na China antes do fechamento das fronteiras, treinou com o Shanghai SIP todo esse tempo, né, depois do seu isolamento, desde meados de abril. Então coloca aí 3 meses de treino com elenco para ele. Pode ser um jogador aí nesse início de Superliga, além de que tecnicamente é um jogador acima do nível
não só da China, mas também de vários outros lugares, inclusive futebol brasileiro. Acho que pode ter um início muito forte. A gente já mencionou, o Renatinho voltou muito bem para o Guangzhou Fuli. Para quem não lembra, o Guangzhou Fuli tinha quando era a dupla Renatinho e Zahavi, e a partir de julho de 2016, essa dupla fazia maravilhas no ataque do Guangzhou Fuli do Dragan Stojkovic. E pelo que a gente tem lido, né, a China não divulga muito sobre os amistosos de pré-temporada, então a gente não teve como assistir a grande maioria dos jogos, mas muito se fala que o entrosamento entre Renatinho e Zahavi nessa pré-temporada foi muito bom, e que eles ainda contam também com o Moussa Dembélé, do ex-meia belga do Tottenham no meio campo. Então, olho no Renatinho, que pode voltar com tudo no Guangzhou Fuli. E outro jogador, como a gente falou do Xi Jiazhuan, que é um dos patinhos feios da Superliga da China, Muriqi que está retornando. Muriqui está retornando à Superliga da China. Ele teve seu momento de glória no Guangzhou Evergrande, né? Entre julho de 2010 e... Voltou de onde nunca deveria ter saído, né, o Léo? Pois é, exatamente. Entre julho de 2010 e julho de 2014, depois teve um retorno rápido em 2017. O Muriqui volta à Superliga da China. Muita gente, assim, até triste, porque o Xi Jiazhuan está no grupo B e não vai enfrentar o Guangzhou Evergrande nessa fase inicial, para não ter o reencontro, o Muriqui contra o Guangzhou. E fala-se também muito, deu para ver um jogo do Xi Jiazhuan. O Muriqui teve bom desempenho na pré-temporada. É um jogador que pode, nesse início aí, surpreender. É um jogador que na China sempre entrega bastante, um número de gols bem interessante. É um jogador para a gente observar ali, jogando atrás do Oscar Maritu, mais como um segundo atacante, às vezes descendo no meio campo para ajudar um pouco na criação de jogadas. O Muriqui pode surpreender também nesse início da Superliga da China 2020. O nosso eterno Muriqui. Agora, Caio Fiuza saindo da China. A gente agora vai de destaque brasileiro, já que teve brasileiro campeão na Turquia, né, Caio? É isso, Carlos. Na Turquia, um campeão inédito, né? O Istanbul Basaksehir, campeão aí pela primeira vez do Campeonato Turco, equipe que também já conquistou a segunda e a terceira divisão nacional, e que tem no elenco 2 brasileiros, né? O Júnior Caissara, que teve uma boa passagem pelo Ludogorets, conquistando também o Campeonato Búlgaro, depois ficou uma temporada e meia no Schalke 04 e já está na sua 4ª temporada no Istanbul Basaksehir. Ele que disputou 42 partidas, lateral direito, né? Titular aí da posição, foi um dos grandes nomes da equipe do Istanbul Basaksehir durante essa temporada. E no banco tem o Robinho, o rei das pedaladas, Robinho que surgiu no Santos, teve uma passagem marcante assim, pela seleção brasileira. E o Robinho não era titular absoluto dessa equipe, pelo contrário, jogou pouquíssimos minutos, e ao todo ele participou de 25 jogos, a maior parte deles sempre vindo do banco. Foram 25 jogos, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Então, passagem e contribuição bem discreta do Robinho ao título do Istanbul Basaksehir. E essa é uma temporada bem atípica no Campeonato Turco, porque o Istanbul Basaksehir foi campeão, o Trabzonspor está em segundo, lembrando que ainda falta uma rodada para o campeonato terminar. Então, o Istanbul Basaksehir já está garantido na Liga dos Campeões. O Trabzonspor briga por essa segunda vaga para uma fase preliminar, né? Junto com o Sivasspor, que é o 3º colocado. O 4º é o Besiktas e o 5º, o Galatasaray, e o Fenerbahçe, o 7º. Então, os 2 gigantes do país, né? Galatasaray e Fenerbahçe, fora das competições europeias. E essa vai ser a 2ª temporada consecutiva do Fenerbahçe fora da Liga dos Campeões, né? O Fenerbahçe que não ganha o Campeonato Turco desde 2013, 2014. Então, o Campeonato Turco parece ter uma nova cara aí, mas com destaque principalmente para o Júnior Caissara, titular do campeão, e um destaque um pouco, digamos, negativo, né, do Robinho, que é campeão, mas não teve grande participação nessa campanha. Colocou no currículo aí o menino Robson, então, o título do Campeonato Turco. O Başakşehir, que já há algumas temporadas vem brigando ali na parte de cima da tabela, e enfim conseguiu o seu primeiro título turco da história. O Başakşehir, que há algumas temporadas tinha o Márcio Mossoró,
que acabou saindo de lá e não faturou esse campeonato turco com o Başakşehir. O nosso Paulo Mangerotti agora vai trazer um destaque brasileiro que a gente fala aqui quase toda semana e no final de semana aprontou mais uma vez, né, Paulo? Exatamente, não tem como deixar de falar do Júnior Negão, né? Ele não deixa a gente, um programa, ficar sem falar dele. Mas antes, só um rápido comentário sobre o Robinho. O Robinho, apesar dele não ter jogado muito no Başakşehir, né? Ele era uma figura querida, ele é uma figura querida no clube, tanto que ontem, né, no jogo que valeu o título para o clube, ele entrou faltando só 2 minutos ali para fazer dar umas pedaladas ali, né? Mas foi mais para de fato estar participando. Ele foi titular só em 8 jogos do clube no ano e desde o ano passado já não joga de titular, mas ele é uma figura querida por lá, apesar de fato não jogar, não fazer gols, nem dar assistências como viu o a Caio. live do Robinho depois do jogo, ô Paulo? Não vi, Calção. Depois do jogo acabou, o Robinho fez a live lá no vestiário. Então, é uma figura importante, né? É importante você manter o grupo unido ali, ter um cara multicampeão ali que ajuda a levantar o astral, né? Pra isso, cada um tem a sua função. A função do Robinho, no caso, é levantar o astral. Não, mas é brincadeira com o menino Robson, que já jogou muita bola. Mas falando agora do meu destaque, o Júnior Negão, né? Voltou a fazer gol no final de semana. E o Júnior Negão está simplesmente imparável, né? 15 gols em 12 jogos. E isso chega a ser mais impressionante se a gente olhar os números históricos, né, do campeonato coreano. No ano passado, o artilheiro do campeonato coreano fez 20 gols em 32 partidas. Em 12 jogos nesta temporada, o Júnior Negão já tem 15. Ele está a 5 gols de alcançar uma marca que foi feita com mais de 20 jogos. No ano passado, ele próprio, no ano passado, em 32 jogos, fez 19 gols. Então, assim, o Júnior Negão já não é nenhum garoto, né? Já é, na realidade, um veterano, mas mesmo assim está imparável. É o principal artilheiro do mundo nessa era pós-pandemia, né? Tava até na frente de nomes aí como o Lewandowski. E tá aí, o nosso ouvinte falando, toda semana vocês estão falando de Júnior Negão, mas enquanto o Júnior Negão continuar nesse ritmo, amigo, não tem como deixar ele de fora, não. Enquanto houver vida, Júnior Negão e o Gol pelo Mundo. Inclusive, acabei de receber uma mensagem do Júnior Negão. Então, semana que vem no podcast, eu acho que vai ter Júnior Negão de novo, hein, Paulo? Ao vivo e em pessoa. Então, para selar, né? Tomara que ele venha com mais gol, né? Tomara. Final de semana ele marcou de pênalti. A equipe dele, o Ulsan Hyundai, lidera o campeonato chinês. Aproveitou que o Jeonbuk empatou aí no final de semana. Agora vamos fechar aí o Brasileiros pelo Mundo com o nosso queridíssimo Rodrigo Debrum. Rodrigo Debrum, fala o seu destaque, meu filho. Obrigado pelo queridíssimo. E só deixar registrado que se o Júnior Negão não fizer gol esse fim de semana, a culpa foi do Paulo Mangerotti, hein? Já vou deixar aqui do Paulo registrado. Que tá secando o nosso Negão. Mas o meu destaque é um jogador que quando erra, e ele até erra com alguma frequência, é muito criticado. Mas quando acerta, eu resolvi aqui trazer o elogio ao Davi Luiz, que depois daquele reinício pífio dele da Premier League, quando aquele jogo que o Pablo Mari se machucou, ele entrou no lugar, falhou, foi expulso lá no começo do segundo tempo, ele jogou muito bem no sábado na Copa da Inglaterra, atuação segura. Ele até salvou um lance que o Sterling poderia ter diminuído para o City, um chute lá que o Davi Luiz foi muito bem, né? Abafou ali o lance. E é um jogador que ele é sempre muito criticado, né? 7-1, enfim, o pessoal pega mesmo no pé do Davi Luiz. Acho que dessa vez ele merece aí uma trégua, que ele foi mesmo bem. Eu acompanhei nas redes sociais, Rodrigo, a torcida do Arsenal, né? Depois do jogo, ele deu uma entrevista onde ele falava justamente dele ter sido crucificado e tudo mais, assumindo os erros. Mas eu estava lendo os comentários no Twitter. Grande parte, na realidade a maioria absoluta da torcida do Arsenal pede a permanência dele. Fato que até me deixou um pouco surpreso, mas a torcida gosta dele lá, apesar daquela falha, né, grotesca que aconteceu um tempo atrás. Ele renovou, né, para a temporada que vem. Mais um ano, eles vão ainda poder curtir o futebol do Davi Luiz mais uma temporada. Só não sei se eles vão curtir sempre ou não. Opa! carisma, o nosso menino Davi Luiz, que vai ficar mais uma temporada, e o Arsenal que venceu aí, né, o Manchester City, e vamos ter uma final londrina aí da Copa da Inglaterra com o Chelsea, que bateu o Manchester United 3-0. Vamos ter essa final londrina entre Arsenal e Chelsea na Copa da Inglaterra. Agora vamos para o nosso próximo quadro, falar em gol, que é o... Tem Gol Brazuca. E tem gol brazuca na Coreia do Sul. Sempre ele, o Júnior Negão, marcou na vitória do Ulsan Hyundai em cima do Gangwon
por 1-0. Ainda na Ásia, o Gamba Osaka venceu o Oita Trinita por 2-1, contando com um gol do atacante Ademilson. No Vietnã, o Saigon venceu o Nanjing por 3-0 e o Giovanni Magno contribuiu na vitória com um dos gols. João Figueiredo deixou dele, mas o Wolf acabou derrotado pelo Panathinaikos por 3-2. E na Ucrânia teve mais um gol do TT. O TT marcou no empate entre o Shakhtar Donetsk e o Alexandria por 2-2. Já na segunda divisão espanhola, o Jonatas, aquele mesmo ex-Corinthians, marcou um gol para o Elche, mas a equipe dele acabou derrotada para o Fuenlabrada por 3-1. Já o Ponferradina contou com um gol de Yuri para vencer o Almeria por 2-1. Maravilha, depois dos gols brazucas, a gente encerra essa edição especial do Gol pelo Mundo. Agradeço aqui em especial o Léo Hartung, que participou com a gente. Convido você a ficar ligado no ogol.com.br nos próximos dias para ler o guia da Superliga Chinesa, que volta aí no próximo final de semana. Léo, muito obrigado pela tua participação aqui. Agradeço ao Caio Fiuza, ao Paulo Mangerotti e ao Rodrigo Debrum. Se você curtiu essa edição do Gol pelo Mundo, curte, compartilha com os amigos nas redes sociais. E na terça-feira que vem tem mais. O Gol pelo Mundo.